Vamos lá, gente, agora para um papo bem sensível, mas extremamente necessário. Quase todos nós já fomos demitidos, mas quase nenhum de nós recebeu treinamento para demitir alguém. Então você já sabe que nem sempre a demissão foi conduzida de uma forma respeitosa e profissional. E longe daquela ideia de demissão humanizada com balões e não é festa, vamos lá. É um momento de respeito e é um momento que não é confortável para nenhum dos lados. Principalmente quando é sua primeira liderança. Quando eu virei líder, eu aprendi a demitir com outro líder. Faz assim, faz assado. E daquele jeito eu fui, sem embasamento e correndo um risco absurdo de ter problemas nesse cenário. Então, para isso, eu trouxe aqui uma das pessoas que fala desse tema espinhoso na internet, que muita gente foge. O momento da demissão. É lindo falar de experiência do candidato, a experiência do colaborador, mas no final da experiência do colaborador está a demissão. Cedo ou tarde, alguém vai sair, é o desligamento, ou o nome chique que arrumaram, é o offboarding. O offboarding. Ninguém quer falar desse momento, todo mundo quer falar, o kit de onboarding, não sei o que, o ciclo de avaliação. Tá, e o offboarding, filho, como é que tá isso? Então, a minha convidada é a Lucy Nunes, que é da Prepara-me, para contar pra gente como que a gente prepara esse líder para o momento que ninguém quer falar e que todo mundo corre de fazer. Oi, Léo. Oi, gente. Que bom ter vocês aqui falando de um tema tão difícil, né? Que nem o Léo falou muito bem. A gente separa muito a experiência do colaborador da demissão. É como se marca empregador, experiência do colaborador, jornada do colaborador fosse tudo uma coisa muito bonita e muito legal. E demissão fosse uma coisa completamente apartada desses temas, né? E a gente envolve tempo, dinheiro para pensar numa experiência legal, numa experiência que faça sentido com a marca que a gente quer colocar lá no LinkedIn, com a marca empregadora que a gente quer vender para os novos talentos. E a gente esquece que essa experiência ela é fechada com a demissão. Mais cedo ou mais tarde, né, as pessoas serão demitidas. Ou elas vão pedir demissão, ou elas serão demitidas. O nosso trabalho, ele precisa ser apartado do nosso emprego, né? A gente esquece, a gente junta tudo isso, mas o nosso trabalho é um contrato que ele precisa ser revisto o tempo todo. A empresa vai fazer esse papel de rever esse contrato o tempo todo e a gente também precisa fazer esse papel de rever esse contrato o tempo todo. E na primeira liderança, esse risco ele é mais acentuado porque a pessoa está aprendendo, ela está desapegando do operacional, digamos assim, porque ainda tem... Por mais que tem muita empresa que não respeite, existe curva do aprendizado, tá? Que a pessoa não vira a chavinha na cabeça dela de um dia para o outro, ela não aprende a fazer tudo de um dia para o outro, demora tempo e, às vezes, nessa curva de aprendizado, surge um momento que você precisa desligar alguém. E por que que isso costuma ser um ponto muito forte de risco, mas que ainda as empresas preferem, não vamos falar sobre isso porque, né, vamos camuflar aqui. Precisa ser falado, né, Lúcia? Precisa ser falado. E o líder, a primeira liderança, ela tem um detalhe, né? Porque ela tem muita coisa para aprender. Ela tem que aprender sobre feedback, ela tem que aprender sobre a gestão do tempo dela e dos outros. Ela tem que aprender sobre delegar, ela tem que aprender a motivar o time, ela tem que aprender muito. São muitas coisas para aprender. Muitos têm que, né? Muitos têm que. E aí, no Brasil, boa parte da nossa primeira liderança é uma liderança que foi muito boa tecnicamente, né? E tu falou muito bem, ela é alguém que operacionalmente funcionava muito bem e que foi colocado naquele papel de líder. E que, com base no assunto anterior, né, a gente tem muito esse crescimento de que esse pensamento de que para crescer eu preciso ser líder. Né? Então, a gente vê muitos líderes que estão ali e nem queriam tanto estar ali. Né? E essa primeira liderança, quando a gente fala de que ela tem que aprender a dar feedback, que ela tem que delegar, são coisas que a gente fala muito no dia a dia. O que agrava a demissão? Por que a demissão gera um risco maior ainda do que esses outros temas? Porque a gente não fala sobre, porque não é um assunto diário para ela, né? Ela tem que delegar todo dia. Dar feedback, ela tem que dar feedback com um pouco mais de frequência. Mas demissão, não. Demissão, ela eventualmente demite. E aí, como não tenho nenhuma demissão para ser feita por enquanto. Quando chega essa demissão, sai todo mundo que nem louco, né? Ela fica nervosa, fica uma semana sem dormir, não sabe o que falar. E aí você tem que confiar na experiência
dos outros. Você falou que aprendeu sobre demissão com outros líderes. Eu também aprendi sobre demissão com outros líderes, que também aprenderam sobre demissão com outros líderes. E aí a bola de neve. Exato. Mas em nenhum momento a gente parou para entender como essa demissão de fato precisa acontecer. Né? Como que a gente conta, como que a gente comunica, como que a gente explica essa demissão e como que a gente conscientiza esse líder de que ele precisa estar preparado. Qual que é o processo e não a tarefa, né? Qual que é o processo? Qual que é quais são as consequências dessa demissão? Porque a demissão, ela traz consequências para todo mundo. Ela traz consequências para quem é demitido, ela traz consequências para o líder que está demitindo, né? Ansiedade, insegurança, e para quem fica. E para a própria empresa também, que dentro do processo, quando a gente olha toda a jornada do colaborador, a demissão é o ponto mais sensível. E a gente negligencia ela. Eu lembro que na minha história, Lúcia, teve uma vez que eu tive que desligar por uma questão de fraude. 35 pessoas de um dia para o outro. Quando eu terminei, eu não aguentava mais. Porque é um processo que, por mais que as pessoas soubessem que tinham cometido erros, é um processo de rompimento. E na vez eu era supervisor, estava cobrindo um coordenador. Então eu fiz o papel de um nível acima ainda. E foi extremamente tenso, porque eu não tinha tido um embasamento jurídico, inclusive, de como proceder num caso onde era uma... Basicamente, foi aquela situação que a gente vê que você vai ser demitido por justa causa ou você quer pedir a demissão. A maioria das pessoas optou por pedir. Então, tinha mais esse agravante dentro da história. E eu ali... Como é que eu faço? Se dependendo do que eu falar, eu posso gerar um processo depois... E são 35 pessoas, e são 35 processos, e peraí, o que eu faço? E aí, qual o risco que... Quantas coisas a gente... Pequenos erros. Que falta no preparo, que embasem essa demissão. O que não se faz? O que não se faz? Eu vou pegar o teu exemplo, tá? Agora, que tu acabou de dar. Perguntar para a pessoa, né? Ou você vai ser demitido por justa causa, ou você pede demissão. Existe uma sensibilidade muito forte nessa pergunta, e juridicamente é uma pergunta muito perigosa, né? Extremamente perigosa. Você tá me coagindo. A gente não pode fazer isso. Se é uma questão de justa causa precisa ser dada. Essa opção, né? Você pede demissão. Parece que a gente está fazendo uma coisa bacana pela pessoa, mas no fim a exposição jurídica disso é muito alta. Eu estou pegando esse exemplo teu porque é um exemplo extremamente comum no dia a dia. E já aconteceu comigo também, já aconteceu com vários pares meus. Agora, falta o embasamento, né? Mas tem outras coisas pequenas também que a gente às vezes nem percebe. Por exemplo, o líder que tomou a decisão de demitir, e aí ele chega para a pessoa e fala assim, não fui eu, mas o RH mandou. Nossa, né? E nessa que o RH virou vilão da história várias vezes. Várias. Outra, eu tive que escolher entre você e Ciclano, mas Ciclano entrega muito mais que você, então eu optei por você. Misturar questões pessoais também. Olha, agora que você virou pai, seu filho está exigindo muito de você. Ou agora que você virou mãe, ou você precisa cuidar da sua saúde agora, né? Então, são todas falas que expõem as pessoas, as empresas a riscos jurídicos e as pessoas a riscos psicossociais também, né? Culpar a pessoa pela demissão. Olha, eu te avisei que se você fizesse tal coisa, você seria demitido. Então, a gente está nessa situação porque você que quis assim. São falas muito mal vistas juridicamente e colocam a pessoa em uma posição emocional também muito difícil, né? Então, ela tem que encarar depois o Ciclano e saber que, olha, era eu o Ciclano, né? E as pessoas se conversam ainda depois, né? As pessoas se conversam. Ó, você é o próximo. Você é o próximo, exatamente. E a gente trabalha com demissão há bastante tempo, né? Só demissão, todos os dias só demissão. E uma coisa que a gente aprendeu as pessoas são demitidas quando existe um volume significativo de demissões mensais ou uma demissão em massa, as pessoas criam grupos.
Fato. Se você passou por uma demissão, se a sua empresa fez uma demissão em massa recente, tem uma certeza na vida. Existe um grupo criado das pessoas que foram demitidas. E essas pessoas conversam. E além do risco aqui jurídico, a gente precisa falar do risco psicossocial, o risco de saúde mental, tanto desse líder que vai demitir pela primeira vez, quanto dessa pessoa que está sendo demitida. É agravante de ansiedade, é agravante de depressão. Por si só, a demissão ela já é muito sensível. Qualquer coisa que eu adicione de agravante nessa situação é uma bomba atômica ali para aquela pessoa que está vivendo uma situação mais delicada. Então, a gente fala muito das pessoas que foram demitidas. E aí a gente já consegue ver, né? Poxa, ela foi demitida, ela vai passar por um momento financeiro delicado importante ali na vida dela, porque para quem demite, a demissão acaba em 10 minutos. Para a pessoa demitida, a demissão só vai acabar quando ela se recolocar. Exatamente. Né? E aí a gente tem um ponto inverso ali. A primeira liderança, eu vou falar aqui primeira liderança porque é o tema do nosso papo, mas lideranças de forma geral, ela tem uma questão de sentir a demissão que ela vai fazer antecipada. Então, assim, eu vou demitir a Maria daqui a uma semana. Então, eu sofro uma semana antes. E aí começa as Uma teorias da semana conspiração antes, ali. Eu fico ali ansiosa, eu fico... Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Então, uma semana antes, eu fico ali angustiada. No dia da demissão, é o ponto alto, né? Porque é a hora que eu vou demitir ela. Então, será que ela vai brigar comigo? Será que ela vai me questionar? Será que ela vai perguntar por que eu demiti ela e não demiti o João, que também tá na mesma situação? Só que depois que ela dá a notícia, saiu. Dei a notícia. O pior passou. Pra pessoa eu cumpri a tarefa. Check. Né? Para a pessoa que está sendo demitida, é o inverso. Até então, até a demissão chegar... A vida dela estava normal. A vida dela está normal. E aí, o momento da comunicação da demissão, o que é alívio para um, se torna a dor do outro, o desespero do outro. Então, eu, particularmente, eu acho extremamente estranho a gente falar de jornada do colaborador, falar de experiência do colaborador e não falar desse momento, não treinar os líderes para esse momento, que é um momento tão desgastante e é um momento de maior exposição ali entre empresa e ex-colaborador. E aí que muita gente erra, eu vejo muitas vezes o RH fazendo a pesquisa de desligamento. Eu quero morrer quando não ouviu a pessoa durante a jornada inteira do colaborador, não fez uma pergunta, não ouviu uma reclamação, nada. Mas eu vou fazer uma pesquisa de desligamento para medir o que a gente pode melhorar. Não é o momento. Se você não ouviu aquela pessoa durante a trajetória dela toda na empresa, se o desligamento não foi feito de uma forma respeitosa, não adianta fazer entrevista de desligamento. Então, às vezes é muito... Eu vejo a entrevista de desligamento ela sendo usada muito para talvez se preparar para um possível passivo trabalhista e não no intuito de realmente aprender ou melhorar alguma coisa. Você percebe isso também, Lucy? A pesquisa ou a entrevista de desligamento, ela tem vários prós e vários contras, né? Quando que ela é muito bacana? Quando a empresa de fato quer entender o que está acontecendo ali, né? Porque o momento da demissão é o momento que as pessoas mais estão... elas mais falam com facilidade qualquer coisa. Porque a dor está latente. Porque a dor está latente, né? E qual que é o cuidado que o RH precisa ter? Se ele faz a entrevista ou a pesquisa de desligamento, ele precisa fazer com todo mundo para entender onde estão as dores. Que dores que se repetem? Né? Quais são as dores que se repetem aqui que eu preciso agir? E aí, eu vou falar de pesquisas gerais, tá? Dentro da empresa. Independente se ela é uma entrevista de desligamento ou se ela é uma pesquisa de onboarding. Se a empresa não faz nada com essa informação, ela não tem que fazer a pesquisa. Seja de clima, seja de offboarding, seja de onboarding. Então, a pesquisa e a entrevista, ela precisa estar dentro de uma estratégia maior. Porque, senão, eu gasto energia de todo mundo por nada. Gera um dado para nada. Gera um dado para nada, né? É engraçado porque
Às vezes acontece de a gente trabalhar com alguma empresa que tem uma entrevista de desligamento com mais de 50 perguntas. Gera um monte de dado e não consegue fazer nada com aquele dado. Então, assim, o que eu quero saber? E aí, outro ponto da entrevista, que é um ponto muito curioso. Muitas pessoas pedem para fazer a entrevista. Eu não vou fazer a entrevista, porque a entrevista, ela também funciona como um momento de desabafo. Agora eu vou falar tudo que eu queria. Agora falar tudo. Eu quero falar que eu não recebi feedback. Eu quero falar... Então, também é um momento de a pessoa lidar com esse luto. A gente tem vários casos de pessoas que pedem para fazer uma entrevista. Não vai ter entrevista, né? Porque, para quem não entende o nosso trabalho, a gente trabalha com apoio na recolocação de todas as pessoas que são demitidas. Então, a empresa contrata a gente e a gente cuida dessas pessoas pós-demissão, né? Então, ajuda com tudo que ela tem de demanda entre o intervalo entre um emprego e outro. Desde demanda psicológica, demanda financeira, no sentido de pedir orientação financeira, o que eu faço com esse meu FGTS. Então, a gente recebe muitas pessoas, 100% delas foram demitidas. E é muito comum elas pedirem pela entrevista de desligamento. Não, bom dado, não tinha noção. Muito, muito comum. Porque elas querem falar. Elas tipo querem ter um momento. Você pode não fazer nada com isso, mas eu quero... Eu quero falar, exatamente. Eu quero falar. Então, quando o RH ele tem uma estrutura já de entendimento da jornada inteira, faz total sentido ele entender o que acontece na demissão. Né? Porque eu dei um treinamento de feedback. Eu preciso entender se, na prática, esse feedback está acontecendo. Né? Porque uma coisa curiosa é que as pessoas tendem muito mais a falar depois que elas foram demitidas. Né? Elas conseguem falar, porque às vezes numa pesquisa de clima, poxa, mas se eu falar que tá ruim aqui, eu posso ficar avisado. Então, na demissão, não, elas são muito mais claras e a gente consegue ver muito mais claramente os gaps de cada empresa. A questão e aí volta a qualquer entrevista que a gente vai fazer, qualquer tipo de pesquisa que a gente vai fazer na empresa. Se a gente não for usar isso de forma inteligente, é melhor não fazer. Porque senão eu movo recursos de pessoas, eu movo recursos financeiros e não faço nada com aquilo, né? Então, precisa fazer parte da estratégia da empresa, que nem tu muito bem falou. Poxa, nunca escutou a pessoa. Aí, no momento de demissão, quer escutar. É válido. Putz, se ela quiser mudar o formato dela de gestão e quiser fazer alguma coisa com aquilo, de fato Nossa, eu quero escutar, porque a partir de agora a gente vai fazer diferente. E a gente vai começar escutando onde estão os nossos maiores gargalos. Show. Agora eu não vou fazer nada. Melhor não fazer. Exatamente. Aí, vamos caminhando para os finalmente, que passa muito rápido, Lúcia. Nossa, muito. Como que eu preparo esse líder para que ele... Vamos lá, tem uma parte de processo, tem uma parte que é uma tarefa, que é uma incumbência desse líder fazer, mas eu não preciso ser de uma forma também tão fria e desumana nesse momento. Virar, Lúcia, tá acabando o seu contrato, tchau. Exato. O treinamento é a melhor forma de ajudar esse líder a passar por isso. Né? O treinamento, na verdade, ele é a melhor forma de ajudar o líder a passar por vários processos, né? Desde feedback, como que eu faço feedback? É muito difícil para o líder falar assim, agora tu vai dar um feedback lá para o Léo, né? E aí depois a gente esperar que o feedback que foi dado para o Léo seja um feedback com estrutura, um feedback que tenha processo, o feedback que de fato vai ajudar o Léo a se desenvolver. A mesma coisa na demissão. O líder precisa ser treinado, porque quando ele não entende... o que ele precisa falar, quando ele não entende, quando dá o famoso branco, né? Ele fala o que vier na cabeça, ele fala ladainha. Então, o líder não treinado, ele tem 3 características. Ou ele vai paralisar na hora da demissão, então ele não vai falar nada, porque vai dar o branco, então ele fala, você tá demitido. E ele esqueceu todo o resto. Ou ele vai tentar fugir da conversa, ou seja, ele vai falar, você tá demitido, passa no RH agora, às 3 horas tem isso, às 5 horas tem exame médico, tchau. Vai sair correndo dali, porque ele quer fugir daquela situação. Ou ele vai entrar no embate, na luta, que é, olha, Léo, você tá demitido porque eu te falei semana passada que não era pra você fazer tal coisa, né? Então, invariavelmente, a maioria dos líderes que não
sabem o que falar, eles vão entrar em uma dessas 3 frentes. E qualquer uma dessas 3 frentes, ela vai colocar a empresa em risco. Então, não tem por onde fugir. O treinamento, ele vai minimizar todos esses riscos. Por que minimizar? Porque a gente está falando de uma das conversas mais difíceis que o líder pode ter. Invariavelmente, a gente vai ter demissões difíceis, mesmo com todos os treinamentos, mesmo com tudo alinhado. A questão é como que o líder vai lidar com essas conversas que são ainda mais difíceis. Só treinando, só aprendendo qual que é o processo, só se conscientizando desse papo sobre demissão. Não, e acho que é tornar o processo natural e normal. Faz também. parte. Faz parte da gestão. Faz né? parte da mesma forma que muitas vezes o colaborador vai pedir, você também tem que saber fazer. Exatamente. Conduzir. Eu lembro que teve uma vez que na outra empresa que eu trabalhava, depois de um desligamento, a pessoa me jogou um extintor, tá? Dentro da sala. Depois daquilo passou a ter um segurança acompanhando a gente para fazer desligamento. É um momento de frustração, raiva. Claro que não justifica a pessoa me jogar um extintor, né? Mas pode acontecer. Quando a gente vai para fábrica, às vezes alguns trabalhos mais operacionais, isso pode acontecer de forma... E a gente precisa lembrar, nessas situações mais difíceis, que é sempre sobre a pessoa, não sobre a gente. É a pessoa que está sem trabalho, é a pessoa que agora vai ter que lidar com contas, com dívidas. Que vai chegar em casa e vai ter que contar. Quem nunca ouviu histórias de pessoas que ficaram dias sem contar, fingindo que estavam indo para o trabalho? Então, quando a gente vê essas histórias, assim, que a gente pensa, fulano reagiu mal à demissão... A gente também precisa se colocar no lugar que essa pessoa acabou de receber uma notícia que muda a vida dela. A viagem planejada que ela tinha, a compra da casa que ela estava pensando em fazer, o aluguel que ela paga todo mês, a faculdade dela, o remédio da mãe. Então, é uma decisão muito complexa demitir alguém, muito séria, mas normal. Faz parte, precisa fazer parte do dia a dia da liderança. E que você passa por segurança psicológica, a NR1 também tá ali. Exatamente. Neste momento, acontece muita coisa. Eu aprendi na minha carreira que uma demissão e uma promoção não podem ser surpresa. Exatamente. Se você tá indo super bem, recebendo feedbacks positivos, você sabe que pode vir uma promoção. Se você tá recebendo feedbacks não tão bons ou muitas correções de comportamento, de qualidade no trabalho, você sabe que você tá correndo risco. O problema é quando, salvo casos de exceção, como layoffs, que são decisões que vêm de cima e acabou, só executar, não deveria ser uma surpresa, porque você já deveria estar recebendo feedback de que não tá bom, que não tá entregando, mas não no momento do desligamento o líder virar e dar um feedback, falar, você podia ter feito isso. Não adianta mais. Não, já era. Feedback não é justificativa de demissão. Feedback é ferramenta de desenvolvimento. Né? Então, e olha o que acontece. Cuidado com isso, gente, por favor. A pessoa vai demitir a outra na semana que vem. Aí, uma semana antes, porque ela já sabe que vai demitir a pessoa, ela... Ciclano, vem cá pra gente conversar. Eu quero te dar uns feedbacks. Mas ela já sabe que vai demitir. Isso não é feedback. É só para alívio de consciência. Isso é alívio de consciência, exatamente. E há outro ponto de atenção muito forte com feedback, e aí só um gancho aqui, é a clareza do feedback. Né? Cuidado com feedback sanduíche, com feedbacks que não são dados com clareza, e a pessoa sai da sala e não entendeu bulhufas daquele feedback. Né? Ou é uma opinião. Ou é uma opinião também. Então, é um ponto muito importante. E aí, só desse gancho do feedback também, último, prometo que eu sei que a gente está no limite. A gente já teve casos de pessoas que foram demitidas, elas confundiram a demissão com feedback e voltaram a trabalhar. No dia seguinte, estava lá. Acontece, tá? Porque o líder tá tão despreparado que ele mescla assuntos de feedback com assuntos de demissão, a pessoa não entende nada. E no outro dia ela tá ali, porque foi um feedback para ela. Só vai descobrir na catraca quando trava para entrar. Só vai descobrir na catraca. Quando tem catraca. Então, gente, quiserem aprender mais sobre esse momento sensível, porém necessário que a gente prepare o líder, que é sobre também a saúde mental dele, a segurança psicossocial dele e de quem está recebendo a notícia. Como eu disse no começo, não é confortável nem para quem faz, piorou para quem recebe. Mas é um processo que existe. E se a gente não preparar o cenário para tudo isso,
Isso vai reverberar em processo trabalhista e a marca empregadora se sabe muito mais sobre ela numa demissão do que num Com onboarding certeza. lindo, maravilhoso, com a hashtag orgulho de pertencer. Então vamos tomar cuidado. Sigam, procurem a Lucy no LinkedIn, conversem com ela, entendam um pouco mais como esse processo natural e que acontece todos os dias pode ser mais respeitoso sem perder a humanidade também nesse processo. Lucy, obrigado. Obrigada, Léo. Nossa parceira vai estar no RH Summit também, então, gente, ó, tô só aqui com a galerinha que tá comigo. E daqui a pouco, deixa eu só pegar aqui a minha colinha, gente. Vem uma palestra com a Giovana Chimentão para falar das 5 forças para desenvolver líderes em 2026 e 3 cases reais de T&D que comprovam o caminho. Então, vai rolar a palestra, no finalzinho eu volto porque eu tenho um recado para vocês. Então, fica aí, já marca a gente no LinkedIn e coloca lá aqui no chat para mim, só antes da gente terminar. A última demissão que você presenciou, ela foi feita de uma forma estruturada ou foi no modo... Instinto. vai no que dá, o que deu para fazer? Deixa aqui que eu quero saber também, gente. Então, daqui a pouco, depois da palestra, eu volto pra gente encerrar esse primeiro dia do RH Talks, tá bom? Vai rolar um videozinho e daqui a pouquinho eu tô de volta.